Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar os fenômenos químicos e físicos. Antes de iniciarmos a nossa aula, você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreve no nosso canal e depois da aula você dá um like na aula e compartilha o link da aula para um amigo, para um colega, para um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Antes de iniciarmos a diferença entre fenômenos químicos e fenômenos físicos, primeiro nós temos que saber o que vem a ser um fenômeno. Fenômeno é toda transformação que ocorre com a matéria. Lembrem que a química tem como objeto de estudo a matéria, as transformações que acontecem na matéria, as propriedades da matéria, né, enfim. Então, todas as transformações que acontecem na matéria nós chamamos de fenômeno. Os fenômenos eles podem ser de duas formas. Eles podem ser fenômenos químicos ou fenômenos físicos. E nós iremos ver a diferença nessa aula. Os fenômenos químicos são fenômenos que alteram a estrutura química da matéria. Após acontecer o fenômeno, novas substâncias são formadas. Traduzindo, antes do fenômeno acontecer, nós temos um tipo de substância. Depois que o fenômeno acontece, nós teremos outro tipo de substância. Os átomos que compõem a substância inicial, eles se reorganizam. Ligações químicas são quebradas, ligações químicas são formadas, e isso acarreta a formação de novas substâncias, né? Só que, como é que nós podemos identificar se um fenômeno químico está acontecendo ou não? Existem alguns indicativos para que nós possamos reconhecer um fenômeno químico. Um deles é a mudança de cor. Então, isso é um indicativo de que está acontecendo um fenômeno químico. Por exemplo, os frutos, quando estão amadurecendo, em geral, eles modificam a sua coloração. Ali está havendo uma reação química dentro, né, várias reações químicas dentro do fruto, e isso proporciona a mudança de coloração. Ali nós estamos tendo um fenômeno químico. Outro indicativo é a liberação ou absorção de calor. Todo mundo já deve saber que as descargas das motos elas esquentam bastante. Por que elas esquentam bastante? Porque dentro do motor está acontecendo a reação de combustão e é uma reação que libera muito calor. Então, liberar calor, absorver calor, é um outro indicativo de fenômeno químico. Temos ainda a formação de produtos gasosos. Um comprimido efervescente, quando colocamos em água, nós vemos que ele borbulha. Ali está sendo formado gases. Então, aquilo ali também é um fenômeno químico, né? E temos ainda como outro indicativo de fenômeno químico a formação de produto sólido. Então, nós temos duas substâncias ou dois sistemas que se encontram na fase líquida e, quando misturamos, formamos um produto sólido. Isso é um indicativo de uma reação química. E ainda temos aqui como exemplo de reações químicas ou de fenômenos químicos, né? O amadurecimento de um fruto, como já foi falado, a ferrugem, o cozimento de alimentos, todos esses são fenômenos químicos, porque os materiais após o fenômeno são diferentes dos materiais que antecedem o fenômeno. Já os fenômenos físicos são fenômenos que não alteram a estrutura química da matéria. Esses fenômenos eles estão relacionados às mudanças de fase de agregação. Então, a fusão, a vaporização, a condensação, a liquefação, a solidificação, a sublimação, todos esses conteúdos que já foram estudados em aulas anteriores são fenômenos químicos, são exemplos de fenômenos químicos. Então, a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, é um fenômeno físico. Por quê? Por exemplo, a água, ela quando se encontra no estado sólido, ela é gelo. Ela é água no estado sólido. Quando ela sofre a fusão, ela continua sendo água, só que agora num estado de agregação diferente, no estado líquido. Se ela sofre uma vaporização, ela continua sendo água. A sua estrutura química, ela continua a mesma. Ela não modifica. Então, isso é um exemplo de fenômeno físico. Então, para encerrarmos a nossa aula, a diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico é que um fenômeno químico ocorre a mudança, né, na estrutura química da matéria, ou seja, o material que temos antes do fenômeno é diferente do material que temos depois do fenômeno, isso devido à reorganização de átomos, isso devido à quebra de ligações químicas e à formação de novas ligações químicas. Já no fenômeno físico, a estrutura química da matéria ela é mantida. A única coisa que muda é a fase de agregação, é a forma como ela se apresenta.
Legal? Então por hoje é só, até a próxima.